Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 51 a 53, o seguinte: E subiu Jesus para o barco para estar com seus discípulos, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assustados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Meu irmão, minha irmã, a narrativa que lemos aqui no Evangelho de Marcos vai muito mais além do que o registro de um milagre espetacular. É uma revelação profunda sobre a maneira como Deus se relaciona conosco, em momentos de crise, em momentos de medo, em momentos de limitação. E o texto bíblico aqui nos coloca no meio de um cenário muito dramático. O mar estava revolto, os ventos contrários e os discípulos exaustos, tanto física como emocionalmente. Mas é exatamente neste cenário que nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima e transforma tudo simplesmente com a sua presença. A embarcação jogada de um lado para o outro pelas ondas do mar torna-se um retrato das nossas próprias vidas. Sim, quantas vezes nós somos como esse barquinho aqui da passagem bíblica, não é mesmo? Frágeis, vulneráveis, instáveis diante das pressões externas e dos dilemas internos pelos quais nós somos submetidos. O mar representa o caos, a incerteza, a imprevisibilidade da existência. E o vento contrário simboliza as forças que, invisíveis e poderosas, tentam nos impedir de avançar. Sejam elas dúvidas, traumas, perdas, luto, tentações ou mesmo crises existenciais. Interessante notar que aqui no texto bíblico os discípulos estavam obedecendo a uma ordem de Jesus quando entraram naquele barquinho. Eles não estavam ali por desobediência, mas sim por fidelidade. Isso derruba a ideia de que nós só enfrentamos dificuldades quando nós estamos fora da vontade de Deus. Muitas vezes é justamente no centro da vontade de Deus que os ventos sopram com mais força contra nós. E Deus não promete ausência de luta, mas presença garantida em meio às lutas. Esse texto aqui nos revela também um detalhe extremamente essencial. Diz aqui o texto bíblico que eles ficaram atônitos, ficaram confusos, espantados, pois eles não tinham entendido ainda o milagre anterior, o milagre da multiplicação dos pães. Eles viram, mas não compreenderam. Eles participaram, mas não assimilaram. E isso nos mostra que é possível estar bem próximo das manifestações de Deus, experimentar milagres e ainda assim manter um coração endurecido, fechado à revelação plena de quem Ele é. A dureza do coração aqui nesse texto não reflete apenas incredulidade, mas também insensibilidade espiritual. Isso é um alerta para nós também. O que Deus tem feito em sua vida que você ainda não compreendeu plenamente? Em meio a tantas e tantas bênçãos, tantos milagres que diariamente Ele faz a nosso favor e nós não percebemos. A caminhada de Jesus sobre as águas é um dos momentos mais emblemáticos do seu ministério. Na tradição bíblica, o mar sempre simbolizou o caos primordial. Desde Gênesis, quando o Espírito pairava sobre as águas,
até as visões apocalípticas onde o mar já não existe, lá em Apocalipse 21, no versículo 1, ao caminhar sobre o mar, Jesus, na verdade, declara de maneira simbólica e escatológica que ele tem o domínio completo de tudo aquilo que nos ameaça, sobre tudo aquilo que tenta tirar o nosso equilíbrio, a nossa paz. Os seus pés estão sobre o caos. Ele reina acima do medo, da ansiedade, da dor. O mar que para nós é ameaça, para ele é caminho, é uma estrada. Ele andou sobre o mar. Aquilo que atormentava os discípulos tornou-se a estrutura onde ele pisou e andou. Ao entrar no barco, Jesus não apenas acalma o vento, mas ele redefine o ambiente. A sua presença altera a atmosfera. A paz não vem porque os elementos se reordenam. Na verdade, vem porque o príncipe da paz se manifesta. E aqui nós aprendemos uma verdade espiritual muito poderosa e impactante. A presença de Cristo é maior do que qualquer circunstância externa, por mais adversa que ela seja. A presença do Senhor é maior. Nós não precisamos esperar que o mar se acalme para termos paz. Precisamos apenas de Jesus conosco. Apenas isso. Há também uma dimensão discipular muito profunda aqui nesse texto. Jesus está formando, ensinando, moldando aqueles discípulos. E aqui nós vemos claramente no texto que ele não os livrou imediatamente da tempestade. Ele permitiu que a tempestade assolasse aquele barco, que assustasse aqueles discípulos. Ele permitiu que enfrentem o vento, a escuridão, o cansaço, para que eles possam também aprender a depender mais da sua presença do que dos próprios recursos e experiências que eles até então tinham. Deus muitas vezes nos permite atravessar noites difíceis, não por negligência, mas por amor, e um amor, digamos, pedagógico, pois é no meio do mar que nós reconhecemos quem realmente é o nosso Salvador. É no meio daquele vento contrário, daquela tempestade turbulenta. E o destino final dessa travessia foi Genezaré, um local fértil, conhecido pela terra boa e produtiva. Isso aqui nos faz lembrar que por trás da travessia há um propósito, sempre há um propósito. Deus não nos leva a enfrentar tempestades por acaso. Há um outro lado, sempre há um outro lado que nos espera. A tempestade tem um fim, e ela não é o destino final, mas um trecho do caminho. Aqueles que perseveram, sustentados pela graça, descobrirão que há terra firme depois da luta. Sim. E o texto aqui termina, o texto bíblico termina com um gesto bem simples, mas muito significativo. O texto diz que eles atracaram o barco, amarraram o barco. O que antes era um instrumento de desespero, agora é ancorado com segurança. O barco não afundou. A jornada não foi em vão. O milagre foi completo. E isso nos mostra que há um tempo em que a luta termina, em que a dor passa, em que o que hoje é tormenta se tornará em testemunho. É aquilo que eu vou testemunhar. Portanto, meu irmão, minha irmã, se hoje você se encontra em meio a um temporal existencial, seja ele emocional, espiritual, familiar, profissional, financeiro, seja qual for essa tormenta, saiba que o Senhor não está distante. Ele vê a sua luta,
Ele conhece o seu cansaço e Ele já está vindo ao seu encontro. Às vezes Ele virá de forma inesperada, caminhando sobre aquilo que lhe assusta. Outras vezes virá em silêncio, apenas entrando no barco, mas de uma forma ou de outra, Ele virá. E quando Ele entra, tudo muda. Não porque as circunstâncias externas necessariamente mudam, mas porque a sua presença transforma a nossa percepção e renova a nossa esperança. O verdadeiro milagre muitas vezes é a paz que brota no meio do caos, no centro do furacão, no meio daquela luta tão adversa pela qual nós estamos envolvidos. É a coragem que nasce mesmo sem garantias de bonança. É o coração que descansa, mesmo enquanto o mar ainda ruge. Confie, espere, persevere, porque com Cristo no barco você pode até passar pela tempestade, mas nunca sozinho. Você vai atracar o seu barco lá do outro lado. Tenha certeza disso. Deus abençoe o seu dia. Deus guarde e proteja a sua família. Um grande abraço.